Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixe seu like lá, tá bom? Por favor. E o assunto de hoje que nós vamos estar conversando no nosso vídeo é o reino milenar de Jesus na Terra. É o nosso quarto evento aguardado pela Igreja de Jesus, né? Então, nós falamos no vídeo anterior que quando Jesus vem para a Terra, né, o retorno dele, na segunda vinda dele, há uma grande batalha. Em Apocalipse 16, 14 e 16 diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então é a guerra do Armagedon. Zacarias 14, 1, 2 diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Aí você pode, até aqui no versículo, a pessoa pode pensar, mas já aconteceram tantas batalhas assim em Israel, mas olha a continuação. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então aqui é escatológico e está falando sobre essa última grande batalha que nós já falamos no vídeo anterior. E o que é incrível, Zacarias fazer um registro desse, era tantos anos antes, né? Espetacular. Então, quando Israel olhar e ver que ela está cercado, né, de exércitos e que é o fim deles mesmo, porque eles vão saber, são todas as nações reunidas pelo anticristo, né, como nós vimos ali anteriormente, e a Bíblia diz que eles vão se arrepender nesse momento, que eles vão reconhecer que o anticristo que eles acharam que era o Messias, não é o Messias. Então eles vão pensar, agora é o nosso fim, então o único Messias que veio, porque né, ele prometeu, ele tinha que vir, é aquele que nós rejeitamos. E eles vão se arrepender. Em Oséias 5,16 e o verso 6,1 diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que eles se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Nossa. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Essa sequência aqui de Oséias para mim é fantástico. Eles vão reconhecer, vão clamar e vão se arrepender diante de Jesus e vão pedir para Jesus vir salvar eles. E Jesus diz: voltarei para o meu lugar, porque Jesus veio, né, do Pai. Então ele fala: voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Como nação, né? Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão, e o Senhor não deixará de ouvir o clamor de Israel. Zacarias 12:10 diz: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Reconhecendo Jesus, o unigênito, o primogênito. Zacarias 13:6 diz que quando Jesus vier, né, alguém vai dizer: que feridas são essas em tuas mãos? E ele dirá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Salmo 122:8 diz: por causa dos meus irmãos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem, ó Israel. Isso aqui está falando, é como se Jesus estivesse dizendo isso, né? Então, Jesus não rejeitará, não recusará o clamor do povo de Israel. Em Apocalipse 19:11 a 15, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, como nós já vimos nos versos anteriores, 7 e 8, se refere à igreja. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então aqui diz que ele regerá com vara de ferro, um cetro de ferro de justiça, né? E Zacarias 14, 4, 5 diz: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras
será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo ao Senhor. É nóis. Não vou entrar em detalhes aqui desse vale, dessa fuga, mas tem muita coisa interessante ali. Em Atos 1, 10, 11 diz: no mesmo lugar onde Jesus ascendeu aos céus, Jesus ali voltará. Vocês lembram quando Jesus foi subindo e os discípulos olhando e veio um anjo e falou: que olhais, irmãos galileus, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Vai ser no mesmo lugarzinho. Ok, então Jesus volta para reinar e nós, a igreja, reinaremos com ele. O computador está um pouquinho doido aqui. Em 1 Coríntios 15, 25, diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Eu sei que existem linhas que dizem que Jesus está reinando, que já está acontecendo tudo que tinha que acontecer, mas nós cremos no milênio literal, porque nós já começamos os vídeos falando sobre como tudo tem se cumprido literalmente, por que agora o finalzinho que falta acontecer não será literal. Então esse milênio é literal no nosso entendimento, entendemos que a Bíblia deixa claro isso, e realmente Jesus nesses 1000 anos, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, inclusive a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. Ser vencido, A ser vencido. Zacarias 14, 9 diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Aleluia. Apocalipse 5:10 diz: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, Jesus reina no milênio, mas nós, a igreja, reinaremos junto com ele. Romanos 8:17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A gente vem com Jesus para reinar sobre essa terra. 2 Timóteo 2, 11 e 12, a parte A do versículo diz: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Agora, nós temos tempo ainda, Moisés, o que vai acontecer? Sim. O que vai acontecer quando Jesus vem para reinar, todo olho verá, ele está aqui na terra. Então nós já vimos no vídeo anterior, ele derrota o anticristo e o falso profeta com seu exército. Apocalipse 19, 19 ao 21 diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera grandes sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Portanto, não faça isso de jeito nenhum. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Jesus vem, a segunda vinda, para implantar o seu reino milenar, mas ele derrota o anticristo e ele derrota todos os exércitos. Satanás é preso também nesse momento. Apocalipse 20, verso 1 a 3 diz: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, uma corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Interessante isso. Durante esses 1000 anos, Jesus vai mostrar que é possível ter um reino de justiça, de retidão, vai mostrar para todos. Ele vai reinar de Jerusalém, no trono de Davi. Né? E esse é o ódio, né, do anticristo, né, querer destruir Jerusalém, Israel, para fazer Deus de mentiroso. Porque o local da onde Jesus vai reinar é de Jerusalém. Então, agora, tudo bem. Jesus veio, derrotou o anticristo e os exércitos, e agora ele é o rei, está sentado no trono de Davi. Como é que vai ser a vida na terra agora, durante esses 1000 anos? O que acontece com aqueles que foram mortos durante a grande tribulação? Porque durante a grande tribulação muita gente morreu, né? E o que acontece com os que ficaram vivos? Polêmico, né? O que vai acontecer com aqueles que ficaram vivos? Então, Apocalipse 20, verso 4 a 6 diz: e vi tronos,
e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, se você ficar na grande tribulação, você vê o anticristo obrigando uma marca, né, na mão ou na testa, e você deve recusar. Se você aceitar, já era, não tem chance para você. E hoje já está começando uma certa pressão, um certo treinamento aí para se tornar... né? Exatamente, para tornar uma coisa normal, né? Essa marca. Vamos ficar atento a isso aí. Então, aqui diz que as pessoas que se recusarem a essa marca serão degoladas. Elas vão morrer durante esses 7 anos. Só que quando Jesus vem para implantar o reino dele, elas vão viver de novo e vão reinar 1000 anos com Jesus. Então, pessoas que não aceitam a marca da besta e não adoram a sua imagem estarão vivas, entendeu? Ou seja, as pessoas que não aceitaram a marca da besta e nem adoraram a sua imagem e que ficaram vivas de alguma maneira, se esconderam pelo mato, sei lá eu, nesse retorno de Jesus, elas serão recolhidas dos 4 cantos da terra. Porque elas rejeitaram o anticristo, então Jesus vai estar dando livramento para elas. Elas vão estar escondidas em algum lugar e os anjos do Senhor vão recolher elas para elas reinarem também. Elas resistiram ao governo do anticristo. Né? Agora, haverá um julgamento que separará ovelhas e bodes, ok? Está lá em Mateus 25, 31 a 46. O que você acha de a gente deixar essa parte para o próximo vídeo? Então, tá bom. Então, a parte do milênio é muito longa mesmo. Isso. Talvez nós vamos ter que fazer mais 2 vídeos ainda. Então, saibam que durante esse período haverá um julgamento que separa ovelhas de bodes e nós vamos tratar isso no próximo vídeo. Okay, se você tiver alguma dúvida, escreve aí para nós, né? Coloca aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe.